Olá, alunos, tudo bem com vocês? Prof. Douglas aqui hoje gravando novamente, estou em casa ainda, né? Não mudou a bandeira, a gente ainda está em casa. Então estou gravando um vídeo hoje para falar um pouquinho sobre neuromarketing. Espero que vocês gostem do assunto, que vocês consigam entender um pouquinho sobre o assunto de uma forma breve que eu vou trazer. Eu vou fazer 2 vídeos, ou 3, acho que 2, sobre este assunto. Então hoje é o primeiro vídeo deles. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, podem me chamar que eu vou estar aqui para ajudá-los. Tá bom, gente? Obrigado e até mais. Vamos lá então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o neuromarketing hoje. Você sabia, aqui uma curiosidade, né, para nós iniciar nossa aula aqui, o cérebro pesa em média 1,4 quilos. Existem cerca de 100 bilhões de neurônios no cérebro e cerca de 1 quadrilhão de conexões neurais. É o objeto mais complexo do universo. Conhecido até hoje, né? Então, o que é o neuromarketing? Então, o neuromarketing ele é a junção de 3 ciências. E quais são elas? Da psicologia, mais a neurociência e mais o marketing. Então, ele é a aplicação de métodos neurocientíficos para analisar e entender o comportamento humano com relações às mudanças de mercado e de marketing. Ou seja, tentar entender de uma forma neurocientífica, né, o comportamento dos humanos, né, o comportamento dos clientes, dos consumidores, das pessoas, o que elas estão querendo consumir, né, e trabalhar isso em relação às mudanças de mercado e de marketing, trabalhar isso como marketing. Que eu vou trazer de uma forma rapidinha, então, o histórico do marketing, né? Então, do neuromarketing, desculpa. O termo neuromarketing, então, passou a ser conhecido por Alan Smiritz, um professor de marketing de Erasmus University Rotterdam, na Holanda. Porém, foi Gerald Zaltman, médico e pesquisador da Universidade Norte-Americana de Harvard, que teve a ideia de usar aparelhos de ressonância magnética para fins de marketing, e não estudos médicos. Então, ele foi com um professor, né, de Harvard que ele teve essa ideia de usar os aparelhos. Mas antes disso, já um professor lá da Holanda já falava sobre este termo. Mas quem começou a usar realmente os aparelhos para estudar o comportamento humano foi o professor de Harvard, certo? Que vamos trazer uns objetivos do neuromarketing, né? Então, é conhecer o sistema nervoso, como o sistema nervoso reage e a enorme quantidade de estímulos que o consumidor está expondo e a linguagem do cérebro. O que seria isso? Então, é ver conforme aquelas movimentos neurais, né, ali, essas conexões neurais, né, conforme vai agindo, conforme o cérebro está exposto a alguma linguagem, né, alguma propaganda, alguma mídia, né, do consumidor. Trabalhar o melhor formato de mídia e anúncio para que o consumidor se lembre por mais tempo do seu produto. Então, através desses estudos, a gente vai estudar, né, vai pensar um melhor formato de mídia e anúncio para que o consumidor se lembre mais tempo do produto. Analisar o impacto emocional de sua comunicação e trabalhar todos os aspectos de marketing, preço, promoção, posicionamento, etc. Então, pensar num todo, né, do marketing, o básico do marketing, vamos dizer assim, conforme a questão emocional do cliente, né, do consumidor. E compreender cada vez mais as necessidades e expectativas do consumidor. Realmente entender o que o meu consumidor quer, quais são as necessidades e expectativas dele. Será que as necessidades e expectativas do consumidor de hoje em dia é a mesma de um consumidor de 20, 30 anos atrás? Ou vamos até dizer do ano passado? Esse 2020 trouxe muita mudança nessa área, principalmente do marketing, né? As necessidades de hoje e as expectativas dos clientes de hoje, 2020, são as mesmas do cliente de 2019? Acredito que não, né? Vamos seguindo aqui. Cerca de 80% das decisões do nosso dia a dia acontecem de formas inconscientes. Quem nunca comprou alguma coisa no impulso, né? Então, porque cerca de 80% das nossas decisões acontecem dessa forma, inconsciente. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mais detalhadamente. Vamos falar agora um pouquinho sobre emoções e sentimentos, né? As emoções e os sentimentos são os grandes impulsionadores nas decisões de compras.
E estudar as emoções e os sentimentos é associar as emoções e os sentimentos à proposta de valor de uma marca, de um produto e um serviço. Então é tentar entender qual é a emoção e o sentimento que a minha marca, o meu produto vai causar para o meu cliente, né? É importante salientar que as emoções ocorrem de forma consciente e inconsciente. E as informações, né, as decisões de forma inconsciente também afetam nas decisões, como eu falei antes, né? Quantas vezes a gente não comprou uma coisa por impulso e depois se arrependeu, né? Então vamos ver um pouquinho como é que as emoções são ativadas, como funciona todo esse processo, né? Acontece um evento, por exemplo, né? A gente vê um sapato que a gente gostou na vitrine de uma loja. Esse evento, essa visualização desse produto gerou uma emoção completamente inconsciente. A gente ainda não se deu conta que aquilo chamou nossa atenção, que aquilo ali despertou nosso interesse. E depois disso gera um sentimento, né? A emoção se torna um sentimento que dele é completamente consciente e daí disso gera uma ação, né? Dessa emoção, que pode ser a compra, a lembrança ou a não compra. Então, às vezes a gente acaba lembrando, lembra daquele produto que eu vi lá naquela loja, e volta depois comprar, porque não tinha dinheiro no momento, não comprou, e volta depois lá comprar. Então, quando a gente consegue que esse evento, que essa visualização do produto, seja um produto físico ou de uma mídia, tipo ver uma publicação no Facebook sobre um produto, gera essa emoção, gera esse sentimento posteriormente, quando eu quiser realmente comprar, eu vou ter a lembrança, né? E vou lá e vou comprar. Ou às vezes não, eu não vou ter dinheiro mesmo. Quantas coisas a gente às vezes quer comprar, né? E não consegue por falta de dinheiro ou alguma outra questão, né? Então isso é muito importante. Seguindo aqui, vou falar um pouquinho sobre o foco e a atenção, né? O que é a atenção, então? A atenção, né, é a concentração da atividade mental sobre um objeto determinado. Então muitas vezes é difícil a gente manter o foco por muito tempo em uma atividade, né? Às vezes a gente acaba se concentrando, mas aí daqui a pouco já perdeu o interesse, já olhou para o outro lado. E quando a gente tem muita informação em uma mídia, nosso foco e atenção ficam mais ainda prejudicados, né? Pois é muita coisa para ver em pouco tempo. Às vezes quando tem muita informação ali num cardzinho, alguma coisa assim, a gente acaba perdendo a atenção, né? Isso é, quando estamos com a atenção em um objeto, os objetos, né, à nossa volta, eles perdem um pouco a sua atenção, né? A gente às vezes nem nota o que está na nossa volta. Posso usar um exemplo aqui bem, vamos usar assim, clichê, né? Que seria quando tu tá apaixonado por uma pessoa, né? Quando tu conhece uma pessoa, tu tá totalmente apaixonado, pode passar a pessoa mais linda do teu lado, tu não vai dar nem atenção para essa pessoa, porque a tua concentração, né? A tua atividade mental está sobre um objeto determinado, está sobre um foco determinado, né? Tu tá com um objeto central determinado. E a psicologia, então, dividiu essa nossa atenção em dois tipos de atenção, né? A bottom-up e a top-down. E agora a gente vai tentar falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Sobre o que é atenção bottom-up, top-down, né? A nossa atenção é limitada no espaço. E estudando essa limitação, a neurociência classificou então a nossa atenção em duas grandes áreas, que seriam a bottom-up e a top-down. Vamos ver. Então a bottom-up capta a nossa atenção automaticamente. Ela surge automaticamente, não precisa de muito esforço. A grande característica dela, né, seria a saliência, que chama atenção rápido. Vamos usar um exemplo aqui, eu trouxe esse exemplo de marketing, né, da ESPN, que quando a gente vê essa propaganda, marketing sensorial, e essa imagem já chama a nossa atenção automaticamente. A gente não precisa fazer muito esforço para entender do que se trata, nem nada disso, né? A gente consegue de forma rápida, sem muito esforço, automática praticamente, já meio que entender tudo isso, né? E já a top-down, né, ela requer um esforço, ela requer um foco. Se a gente pegar esse exemplo que eu estou trazendo aqui, qual dessas peças se encaixam ali, né? A gente até vai conseguir encaixar a peça, mas a gente vai precisar de mais atenção, né? E esse não é o ideal quando a gente quer chamar a atenção de um cliente, né? Por exemplo, se a gente quer criar um stories do Instagram, que é uma publicação às vezes que vai passar muito rápido, né? Quando a gente vê,
já passou, já está com outro ali acontecendo, né? Já está passando outro videozinho. Então, se a gente for usar atenção top-down, que é uma coisa muito elaborada, assim, não vai dar muito resultado, né? Porque o nosso cliente vai acabar já passando, não vai nem se dar conta do que se tratava e tudo mais, né? Então, vale lembrar que nessa nossa atenção é limitada. Então, sempre que der, é importante usar a saliência para facilitar ter a atenção do seu consumidor. Tentar sempre usar a atenção bottom-up, né, para os nossos anúncios, para as nossas mídias, para ter uma atenção rápida, uma atenção sem esforço do nosso cliente. Então, uma forma disso é usar a saliência, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre o Sistema 1 e o Sistema 2. Douglas, o que é Sistema 1 e Sistema 2? Gente, se vocês estão achando muito difícil tudo que eu estou falando, eu estou tentando fazer de uma forma rápida também para não ficar muito cansativo, tá? Depois quiserem me chamar no privado para a gente conversar melhor, para mim explicar melhor algumas partes do que eu estou falando aqui, talvez de forma rápida, podem me chamar que eu vou estar aí para ajudar, tá? Então, o Sistema 1 e o Sistema 2 do cérebro foi escrito inicialmente por Daniel Kahneman para explicar um conhecimento que a psicologia já tinha sobre o sistema rápido, que seria o Sistema 1, e o sistema devagar, que seria o Sistema 2. Vamos seguindo aqui. Então, ó, o Sistema 1, funções já aprendidas, processadas rápidas, pouco gasto de energia. E o Sistema 2, processa as informações complexas, muita atenção, maior gasto de energia. Vamos tentar usar uns exemplos aqui para ver se facilita. Essa imagem, o que essa imagem remete para vocês, né? Ela vai lembrar praia, férias, relaxar, descanso, verão, calor, liberdade. E tudo isso a gente pode dizer que a gente não precisou muito esforço, né? Para pensar essas questões, o que essa imagem remete. Ela meio que aconteceu de forma automática, né? Pensar nessas questões, o calor, a praia, porque é automático, né? Um outro exemplo. Por exemplo, um motorista, né? Quando ele vai estar dirigindo, que ele vai trocar marcha, ele vai frear, acelerar, dar o pisca. Nem todos fazem, né? Mas também dar o pisca, também está usando o Sistema 1, porque ele não necessita de muita atenção, já faz isso de forma quase que automática. Vamos dizer que se tu está aprendendo a dirigir, tu vai ter mais dificuldade com isso, mas depois que tu já dirige há algum tempo, que tu já tem prática na direção, tu vai fazer todos esses processos de acelerar, frear, pisar na embreagem, trocar de marcha, dar pisca, tudo isso de forma mais automática, né, gente? Então, também utiliza o Sistema 1. Vamos seguindo aqui. Então, aqui um exemplo, né? O Sistema 1 está operando, já foi aprendido, né? Então, no passado a gente teve aprendizagem, no presente, no futuro, tem ação automática. Esse é o Sistema 1 agindo, né? Ele ocorre de forma rápida por isso, porque no passado a gente aprendeu, a gente armazenou lá no nosso cérebro, né? No presente, no atual ou no futuro, a gente tem essa ação automática. Então, o Sistema 1 também ele é de nível emocional, tá? Quando temos contato com uma ação ou uma imagem, a emoção ocorre de forma automática. Por exemplo, quando a gente vê às vezes um bebê, uma criancinha, ou um cachorro, um gato, às vezes a gente, ai, que bonitinho, ai, que fofinho, né? Então, essa emoção também é de forma automática, né? O mesmo acontece quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta, né? De forma automática, a gente já fecha a cara, já não sabe. Então, também é o Sistema 1 operando, tá? O sistema não ocorre só de forma processual ou emocional também, tá? O Sistema 1 e o Sistema 2. Ele também acontece de forma estereotipada. Então, vou mostrar um videozinho aqui para vocês para tentar explicar um pouquinho melhor como é que o Sistema 1 age de forma estereotipada. Hi, Aaron. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Here. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl.
Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Então, gente, acho que deu pra entender um pouquinho como o Sistema 1 também, ele às vezes age de forma estereotipada, né? Às vezes a gente pensa de forma meio que automática, meio que de forma automática, de uma forma estereotipada, né? Se a gente for pensar, correr como uma menina. Por que as meninas precisam correr, né? De uma forma mais delicada, alguma coisa assim, né? Então, isso também é o Sistema 1 operando, tá? Às vezes o Sistema 1 também age desta forma estereotipada. Vamos seguindo aqui. Então, o Sistema 1 a gente pode definir ele como rápido, automático, frequente, emocional, estereotipado e subconsciente. A gente não se dá conta, né? Não nos damos conta, né? Do que estamos fazendo às vezes, né? Tipo, principalmente estereotipação, né? Às vezes a gente nem se dá conta, né? Que a gente está estereotipando uma pessoa, um grupo de pessoas, né? E porque a gente está agindo só com o Sistema 1, né? De uma forma rápida, automática já. Já o Sistema 2, então, ele é lento, ele requer um esforço, né? Ele é pouco frequente, ele é mais lógico, ele é dedutivo e totalmente consciente. Então, ele processa as informações de forma sistematizada, tá? Ele faz o passo a passo das informações. Agora eu vou tentar explicar para vocês e mostrar aqui uma forma como o Sistema 1 e o 2 agem meio que de forma conjunta no dia a dia, né, das pessoas. Vamos pegar um exemplo de novo ali de uma pessoa que esteja dirigindo, tá? Então ela está dirigindo bem tranquila, né? O Sistema 1, então, tá lá no alto, né? Então tá totalmente ativo, 100% ativo, né? Então o Sistema 1 e o Sistema 2 está lá embaixo, né? Então quem está ativado é o Sistema 1. Então essa pessoa vai fazer uma ultrapassagem. Então o Sistema 2 dela sobe um pouco, porque ela requer um pouquinho mais de atenção, e o Sistema 1 desce um pouquinho, porque a atenção, ela vai pensar, estou fazendo uma ultrapassagem, essa pessoa tem que ter mais atenção. Então o Sistema 2 sobe um pouquinho e o Sistema 1 cai um pouquinho. Depois que fez a ultrapassagem, os sistemas tendem a voltar ao normal. Sistema 1 100% ativo, o Sistema 2, vamos dizer assim, desligado, vamos usar como essa forma, né?
Então imagina que agora o motorista vai fazer uma outra ultrapassagem, né? Mas nesse momento ele vê um outro carro vindo na outra pista. E o motorista consegue reconhecer que existe um certo perigo nessa ultrapassagem, né? Então o que acontece? O sistema 2 vai lá para cima, tem seu auge de excitação, né? Ele sobe tudo, que dá, ele vai ficar totalmente ativo, né? E o sistema 1, ao contrário, ele desce tudo, tem uma baixa excitação, ele fica offline, vamos dizer assim, né? Ele não vai estar... Ele sai do automático, né? Então, o corpo, o organismo da pessoa sai do automático, ela fica totalmente concentrada, né? Ele entra no nível totalmente consciente para ter este cuidado, né? Durante a ultrapassagem, o sistema 2 continua totalmente ativo e o sistema 1 totalmente inativo. Então, a pessoa segue durante a ultrapassagem totalmente consciente, totalmente concentrada no que está fazendo, e o sistema 2 inoperante, né? E depois que foi feita a ultrapassagem, os sistemas tendem a voltar ao normal, né? Vamos dizer assim, voltar ao sistema 1 para o topo, né? 100% no automático, e o sistema 2, que é o de maior concentração, que é mais de volta lá para baixo, né? Para o offline. E por que a gente diz volta ao normal, né? Porque a gente fica a maior parte do nosso tempo, do nosso dia a dia no sistema 1. E por que a gente fica a maior parte do nosso tempo no dia 1? O cérebro consome aproximadamente 20% de toda a energia utilizada pelo corpo. Então, é um motivo muito claro, né? Que se a gente ficasse o tempo todo no sistema 2, não sobraria energia para as outras atividades que a gente precisa exercer, né? De locomoção, entre outras questões, né? Então a natureza fez com que aprendêssemos as coisas, né? E depois armazenássemos elas, né? E a gente fizesse elas de forma automática. Então, de forma natural, com o sistema 1 operando. Então, por isso que as coisas mais básicas do dia a dia, rotineiras, a gente aprende e depois faz de forma automática. A gente não precisa pensar muito. Vamos usar um exemplo, uma conta de matemática. Quanto é 2 mais 2? A gente não precisa pensar muito para responder, né? E já o sistema 2, então, para usar coisas mais que exigem mais atenção, mais concentração, mais foco, né? Um exemplo, se eu perguntar para vocês quanto que é 25 vezes 9, a gente precisa sistematizar isso no nosso cérebro, né? Para raciocinar, a gente até vai acertar o resultado, mas a gente precisa pensar mais, né? Demanda mais atenção e consome mais energia, né? Então, o nosso cérebro fez com que isso de forma natural acontecesse, né? E só utilizasse energia porque realmente ele necessita. Então, desta forma, a gente equilibra a utilização do sistema 1 e o 2 no nosso dia a dia. Certo, gente? Espero que vocês tenham conseguido entender até agora, tá? Porque eu já falei, se não estiverem entendendo, ficaram com dúvida, ficaram mais confusos ainda, me chamem, que a gente conversa, a gente tira as dúvidas, certo? Eu vou parar por aqui a aula de hoje, tá? Para não deixar um vídeo muito longo, muito cansativo, porque eu sei que não é um assunto muito bom, muito claro, assim, não é uma coisa rotineira da vida da gente, neuromarketing e tudo mais. E eu vou fazer mais um vídeo, então, ou mais 2 vídeos, mas acredito que mais um vídeo eu consigo terminar esse assunto, para a gente falar um pouquinho então sobre âncoras cognitivas, efeito de disponibilidade, biométricos, propostas de valor de marca e técnicas de atração. Então, no próximo vídeo é mais como a gente vai utilizar essa questão do sistema 1, sistema 2, foco e atenção, efeito de disponibilidade, âncoras cognitivas, para realmente efetuar uma venda, para realmente ter sucesso nos negócios. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas que a gente está fazendo online e deste assunto, né? Se vocês gostarem, me falem, que nem falei, ficaram com dúvidas ou gostarem, me falem que eu vou trazendo mais sobre esses assuntos diferentes que a gente não tem no nosso dia a dia de curso, vamos dizer assim, né? Que eu vou trazendo para vocês então mais conhecimento. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.